Fala galerinha do 9º ano, Escola Mestre Jesus, aqui é o professor Milton. Chegamos à nossa última aula do conteúdo, né? Semana que vem, gente, tem a nossa aula de revisão. Prestem atenção para vocês depois não mandarem mensagem. Tio, vai ter aula de revisão? Vai ter aula de revisão. A pessoa falou que era a última aula. A última aula para a gente concluir o conteúdo, certo? Na quarta-feira é nossa aula de revisão, beleza? Como vocês sabem, uma aula a gente consegue matar a revisão. Eu explico aquilo que eu considero mais importante para que vocês consigam fazer lá o teste de vocês. Beleza? Então, vamos lá, gente. Na última aula, nós estávamos conversando sobre racismo, né? Falamos sobre o racismo na América, falamos sobre o fato do racismo ser considerado aí ter raízes históricas, né? Falamos aí sobre o nazismo na Alemanha, né, toda a questão do Holocausto. Falamos o quanto é equivocado negar o racismo, né, que é algo que nós conseguimos perceber, que nós temos vários relatos, vários acontecimentos que remetem aí a essa questão do racismo, beleza? Agora vamos ver um pouco. Até então a gente tem falado de racismo, parece que ele está longe, né? Parece que ele ficou só no passado, e não, gente, está presente na atualidade. Para vocês terem uma ideia, a Segunda Guerra Mundial ela aconteceu já há décadas, né? Porém ela deixou marcas que ainda são visíveis no século XXI. O nazismo, ele não está mais no poder, felizmente, né? Hitler caiu, aquela ideologia tão fortalecida na Alemanha caiu por terra também. Porém, gente, a ideologia nazista ela não terminou, ela não findou com a Primeira Guerra Mundial, né? Pelo contrário, ela veio se reformulando. Graças a Deus, um número bem menor do que era antes na Alemanha nazista, mas ainda assim um movimento forte, com pessoas que não têm vergonha de espalhar os seus preconceitos, de espalhar suas ideologias racistas pelo mundo. Hoje eles se chamam neonazistas, e aí eu coloquei duas imagens para vocês representando esse movimento, né? Fotos mais atuais, onde você tem as pessoas carregando bandeiras aí, né? Nazistas. Aqui o movimento Ku Klux Klan, que eu falei para vocês, que é um movimento de segregação, um movimento de extermínio de pessoas negras, de violência contra os negros, muito forte nos Estados Unidos. Você percebe que nós também temos até hoje esse movimento se organizando, né? Então, esses neonazistas, eles continuam a pregar essa ideia de superioridade dos brancos, pregam a ideia de superioridade dos brancos e negam a questão do Holocausto. Vocês verem o quão absurdo é isso, né? Então o radicalismo vai crescendo cada vez mais, e esse radicalismo ele vai resultar no aumento de seguidores, no aumento de grupos que se intitulam neonazistas, que se intitulam como uma raça superior, certo? Então, a gente pode com toda certeza afirmar que o racismo é um dos grandes problemas aí da sociedade brasileira e do mundo, né? E essa discussão vai ganhou fôlego aí nas últimas 2 décadas, né? Onde a gente vai ter uma parte extremista, né? O pessoal aí da extrema, lembrando, gente, sempre aqui eu comentei com vocês que o objetivo das nossas aulas não é defender a ideologia política A ou defender a ideologia política B. Eu sempre falei para vocês que qualquer extremo é equivocado. Então hoje, no nosso Brasil, a gente está muito dividido entre extrema esquerda e extrema direita. E eu volto a afirmar, tudo que é extremista é errado. Então você tem os partidos de extrema direita, os partidos de extrema esquerda, os partidos de esquerda e os partidos de direita. Então a extrema, e em outros casos eu falei sobre movimentos extremistas, né, que levaram seus países a problemas bem severos, inclusive problemas relacionados a guerras, né, autoritarismo, expansões, tanto do lado da extrema direita quanto do lado da extrema esquerda.
Mas com relação à questão do racismo, a gente percebe um grupo extremista ligado aí, um grupo de extrema direita, né, que atinge não só o Brasil, como é um movimento mundial, que tem colocado em xeque essa questão aí da existência ou não do racismo. E aí, gente, como é que você vai... No momento que você começa a negar a existência do racismo, é como se você virasse as costas para todo o processo de luta que já ocorreu, todo o processo de tentativa de formar uma sociedade mais igualitária, né? Eu basicamente seria colocado aí como pardo, né? Mas eu sou minha família é de negra, minha avó tem tios negros, e eu quero que eles tenham as mesmas oportunidades, quero que eles sejam tratados da mesma forma, né? Porque quando entra no supermercado, os seguranças tendem a seguir as pessoas negras e as pessoas brancas não. Então é por isso que eu falo de racismo institucional, aquele racismo velado, certo? Ou o cidadão, inclusive tem vídeos mostrando isso também, tá, gente? Pessoas colocam lá câmeras escondidas, aí colocam uma pessoa negra para entrar numa loja, depois colocam uma branca, e aí é visível como existe diferença no tratamento. Então, basicamente, o que a gente pede e precisa lutar é por igualdade. Igualdade, gente, não é ruim para ninguém. Igualdade é bom para todos. Então, por que eu vou me posicionar contra políticas antirracistas se a igualdade é boa para todos? O fato de pessoas negras terem os mesmos direitos que as brancas é ruim para quem? Só é ruim para quem se acha superior, gente. Só é ruim para quem se acha superior. Então, políticas que têm o objetivo de acabar com o racismo, por exemplo, são políticas que não tem por que contestar, não tem por que negar, porque é uma política que visa a igualdade, não visa a inferioridade de ninguém, visa a igualdade das pessoas, igualdade entre as etnias, né? E vocês sabem, é um absurdo no nosso país a gente ainda ter isso, porque mais de 50% da população brasileira é de afrodescendentes. Nós ainda temos essa desigualdade social muito forte, né? Essa ideia aí de que a sociedade brasileira ela é cordial, aceita todas as etnias, gente, seria excelente se isso fosse verdade, até porque pelo nosso histórico, né, é assim que deveria ser. Nossa população é formada basicamente por 3 etnias: brancos, negros, brancos europeus, negros africanos e indígenas. Então, realmente aqui era para ser um paraíso de aceitação das diferenças, de aceitação das etnias, mas infelizmente percebemos que não é. Olha, hoje eu vi uma notícia no jornal que dizia o seguinte: um grupo de juízes teriam feito um documento para tirar algumas palavras que, obviamente, elas acabam fortalecendo o racismo. Por exemplo, eles queriam trocar a utilização da palavra denegrir, esqueci agora qual era a outra palavra que eles queriam colocar, mas era, por exemplo, caluniar, alguma coisa desse tipo. Deixar de falar quando a situação está ruim, dizer que a situação está preta, mudar para a situação não tá fácil. Mas por quê? Porque segundo o movimento que luta por essa igualdade, gente, pela diminuição do racismo, essas palavras sempre atribuem à questão do negro, à questão do preto, valores negativos. Entendeu? Já ouviram aquela piada ridícula? Preto quando não suja na entrada, suja na saída, né? Então nós temos vários termos, gente, relacionados ao racismo, que muitas vezes a gente fala sem nem ter noção de que essas palavras remetem a isso, né? Aumentam essa questão do racismo. Mas aí cabe a gente, depois de ter esse conhecimento, começar a se policiar. E aí teve um outro grupo de juízes que se posicionaram contra,
Gente, pelo amor de Deus, é só uma troca de palavras para tentar diminuir a incidência e a relação aí que nós temos muitas vezes ao pronunciar essas frases ou essas palavras, a relação que a gente faz entre a cor da pele e algo ruim. Então por que se posicionar contra? Qual é o problema de eu deixar de utilizar a palavra denegrir e começar a utilizar uma outra palavra que tem o mesmo significado? Qual o problema em eu deixar de falar que a situação está preta e passar a falar que a situação só está difícil? Não tem problema nenhum, gente, para quem quer igualdade. Isso não me fere em nada. Eu só quero direitos iguais para todos, independente da cor, da etnia, da crença, da religião, enfim. Todos somos pessoas e merecemos oportunidades iguais, políticas sociais iguais. A política tem que ser feita para todos, independente de onde você nasceu, independente do seu estado, independente do seu país, certo? A palavra de ordem é essa: igualdade. A escravidão deixou marcas profundas aí na nossa história, na nossa sociedade. Na sociedade brasileira nunca foi justa. Se você pegar pela história, por todos os fatos sobre a história brasileira que nós conversamos, nesse ano você percebe isso. A sociedade brasileira, ela nunca foi justa. Ela nunca deu oportunidades iguais para todas as pessoas. E nessa falta de oportunidade, nessa desigualdade, quem sofre mais, que nós vimos, foram os negros, os indígenas, os mestiços. Sempre sofreram racismo, sempre foram discriminados, né? E aí, depois da nova república, que se começou a ter esse debate amplo sobre essas questões raciais no Brasil, né? O Brasil, como eu já disse ainda há pouco para vocês, ele é fruto de um intenso processo de miscigenação. Então, o mais coerente, o mais correto é que, de fato, as ideias neonazistas, as ideias de superioridade ariana não tivessem espaço no nosso país. Mas não é isso que acontece, né? Temos vários grupos no Brasil que defendem essas ideologias racistas, que se colocam, por exemplo, contra nordestinos, contra negros, contra a liberdade desses grupos se expressarem, né? Então, gente, ao longo do nosso estudo sobre a história do Brasil, nós conhecemos a luta dos afro-brasileiros, a luta dos indígenas. Essa luta, ela foi ampliada com o restabelecimento da democracia a partir de 85, depois do período da ditadura militar. Vão surgir associações, vão surgir institutos, grupos de estudo com o objetivo de analisar a nossa sociedade, de dimensionar os graus de racismo e de outros tipos de discriminação existentes no Brasil. Então, para que haja mudança significativa, né, para que a gente consiga alcançar um estágio de dizer, não, realmente não existe mais racismo no Brasil, gente, a gente tem que trabalhar a questão da desigualdade na nossa sociedade. A gente tem que formar uma geração, que é a geração de vocês, né, com um outro olhar sobre o problema da desigualdade, sobre o problema da discriminação, sobre o problema de qualquer outro tipo de racismo, de xenofobia. Vocês sabem que é errado. E a geração de vocês vai ser o espelho para outras gerações. E aí, quem sabe, vai chegar um momento em que, de fato, a gente possa encher o peito de orgulho e dizer, não, no Brasil nós não temos racismo. Graças a Deus, nós superamos essa fase. Demorou. É um trabalho onde nós temos pessoas. Ninguém nasce racista, ninguém nasce se achando superior, gente. Com o tempo, você vai absorvendo alguns conhecimentos, você vai absorvendo, que eu quero falar. Você vai absorvendo aí algumas práticas, algumas vezes dentro de casa, e aí você vai fomentando esse olhar racista. Mas ninguém nasce racista, tá? No Brasil, o racismo, a xenofobia são crimes tipificados com pena prevista aí no Código Penal de 2 a 5 anos de reclusão. Então, aquele que cometer discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, como é o caso da xenofobia, vai responder por seus atos perante a lei, pode ser processado. Só que apesar das leis e das campanhas, né, são corriqueiros os casos de racismo, de xenofobia
no nosso país. Tem aquela moça, né, que se disse lá advogada internacional, né, que xingou lá o pessoal na padaria, tá lá respondendo o processo. A última notícia que eu soube que ela ia deu um laudo lá de que ela não era muito normal, né, era bipolar e tudo mais. Enfim, de qualquer forma, ali é um exemplo de que existe sim racismo no Brasil, que esse racismo ele ainda está enraizado na nossa sociedade, né? Então, algumas vezes essas atitudes passam até despercebidas, né? A gente nem dá a importância merecida para esses casos. O outro grupo é o dos indígenas. Os indígenas, gente, continuam lutando pelas mesmas pautas que eles lutavam ao longo de toda a história do Brasil. No caso, a emancipação, a sua inclusão no projeto de nação brasileiro, respeito das suas culturas, respeito dos seus povos, preservação das suas terras, né? Para muitos brasileiros, os indígenas que habitam aldeamentos são exóticos, eles não podem nem ser considerados cidadãos brasileiros. Para outros, esses que vêm viver na cidade deixam de ser indígenas e, pelo amor de Deus, gente, nunca mais, se alguém acredita ou fala isso, deixe de lado, tá? O indígena não é indígena porque ele deixa de ter algo, porque ele tem, porque ele vive numa oca, porque ele usa um cocá, porque ele se alimenta de caça. Não é isso que faz dele indígena. O que faz dele indígena é ele se identificar como indígena, é ele pertencer a uma etnia indígena. Ele pode ter celular, ele pode fazer universidade, ele pode ter um Camaro amarelo, ele pode ter um avião, ele pode ter um jato, ele pode ser político, ele pode ser o que for. Se ele pertencer a uma etnia indígena, ele sempre vai ser indígena, independente do que ele tenha ou deixe de ter. O que a gente vê hoje, né? Passa lá no jornal indígena com uma roupazinha. Não, tá usando roupa, não é mais indígena. Gente, que absurdo. Quer dizer que algumas pessoas acreditam e queriam, né? Esqueci de botar o slide aqui para vocês. Acreditam e queriam que até hoje os indígenas vivessem como viviam lá durante o século XVI, século XV. Gente, pelo amor de Deus, tudo evolui, né? É óbvio que eles utilizam tecnologias, é óbvio que hoje eles utilizam celulares, eles utilizam internet. Só que eles mantêm algumas das suas tradições, algumas das suas culturas. E o fato deles fazerem a utilização desses instrumentos não faz deles menos indígenas, né? Então, recentemente aí, as redes sociais, outros meios de comunicação, a questão das terras indígenas vem sendo muito discutido, né? Tem grupos que defendem a sua exploração, tem grupos que defendem a utilização dela por meio dos indígenas, mas isso é uma questão bastante séria, porque muitas vezes as terras indígenas são invadidas, as reservas indígenas são invadidas, muitas vezes eles entram em confronto com agricultores, e aí nós temos morte com agricultores e com mineradores, né? Então, essa ameaça aos indígenas, ela não é de hoje, gente, é desde o início do processo de colonização do Brasil. Então, ao longo desse ano, nós estudamos aí temas relacionados ao mundo, temas relacionados ao nosso país. Esperamos aí, gente, espero que as nossas discussões, que as nossas aulas, elas possam servir aí, né, para que vocês sejam cidadãos um pouco mais conscientes do que é ser um cidadão ético, do que é ser um cidadão que respeita o próximo, que respeita a diversidade, que respeita a diferença de opinião. Fica para vocês o exercício da página 65 e 66. Deixo aí para vocês essa imagem representando toda essa diversidade do povo brasileiro. Fiquem com Deus e até a próxima aula.